Então isto só para eu perceber aqui um bocadinho de contexto. Pá, isto vai ser... Nós não nos conhecemos pessoalmente, pois não? Acho que nunca nos Eu cruzamos acho no que não, bootcamp. eu acho que não. Mas, olha, eu por mim arrancamos já e o briefing fica já integral Registado. também Tá bem, para quem for ver isto mais tarde perceber. perceber. Pá, como te disse, eu tive uma conversa super interessante com uma miúda aqui a semana passada e tenho tido várias. Pá, eu desde que saí de Portugal tenho estado a fazer diferentes projetos. Entre eles tenho estado a ajudar algumas pessoas com mentoria e com coaching e, pá, no processo acabas por conhecer muitas pessoas porque, pá, troca-se muitas mensagens e fala-se com muita gente e de repente comecei a ter conversas verdadeiramente interessantes com malta, pá, que não tinha nada a ver com nada especificamente, com nenhum dos projetos, ou até com alguns dos projetos. Agora estou a pensar, tipo, no outro dia tive uma conversa mega interessante acerca de design com um tipo de Lisboa, mas que depois se transformou numa conversa muito mais acerca de carreira e acerca de vida, e achei que era super interessante depois de ter esta conversa na semana passada, para, na verdade, gravar e disponibilizar, porque muitas das vezes discute-se conteúdo muito interessante acerca de opções de vida, acerca de expectativas de futuro, acerca de motivações para o futuro, acerca de medos e bloqueios, ansiedades, e então aqui o objetivo com este Real Talk, de certa maneira, ou conversas reais, na verdade, pá, eu fiz aquele post a dizer que isto ia acontecer 2 minutos depois de ter desligado aquela chamada, porque pá, achei mesmo que fazia sentido, ou seja, não há nada aqui que esteja verdadeiramente estruturado e o objetivo é esse mesmo, ou seja, se isto daqui a 10 episódios se transformar numa coisa que realmente tem tração, a malta gosta e quer mais e tudo mais, pode levar a algum efeito de produção aqui, mas o objetivo é termos uma conversa franca acerca de ti, acerca do teu percurso, acerca daquilo que tu tens feito, porque mais do que estar a entrevistar, se calhar, malta conhecida ou pessoas que se reconhece valor, há muita gente por aí no mercado ou a fazer projetos interessantes em Portugal ou até no estrangeiro. Esta tipa com quem falei, neste caso, estava em Macau e era uma miúda que tinha estudado marketing em Leiria. E era, sabes, era impossível prever que aquela conversa ia ser tão interessante, ou seja, mais do que tentar antever e tentar encontrar as pessoas certas, é pôr a câmara a rolar e ter conversas interessantes, e se daqui a 1 hora o conteúdo for bom, ótimo, reservo-me sempre ao direito de não fazer a publicação e de não me ter chamado nenhum, se a conversa for uma grande bronca, mas não acredito que assim seja. E por isso, não nos conhecemos, vai ser uma boa oportunidade de conhecer. Mas onde eu me estou a concentrar mais e cada vez mais é lançar uma escola de formação em que a ideia é sobre a premissa de que há muita procura por posições e por skills que o sistema normal de ensino, as faculdades, as escolas, etc., não estão a conseguir ensinar às pessoas em tempo útil para o mercado, se assim quisermos. Ou seja, há muito mais empresas a surgir e a surgir, empresas digitais, tecnológicas a surgir e a precisar de um conjunto de pessoas e de talento e de competências que ajudem a fazer crescer as empresas, não há no mercado. Ou seja, eu, enquanto recrutador, o que ando a fazer é roubar pessoas de umas empresas para as outras. Eu e todos os outros recrutadores no mercado. Isso não parece, para o ecossistema, para o mercado de talento, isso não me parece fazer sentido. Então aqui a ideia é desenvolver uma escola de formação muito focado à profissionalização de pessoas em áreas que são de alta procura e que as empresas estão a pedir muito e que as pessoas têm naturalmente interesse. Alguns exemplos para, se calhar, ser mais concreto. Por um lado, Product Managers, Performance Marketeers, Technical Sales, ou seja, tudo posições sempre fugindo aqui do tech. Já as academias de código, já aqui uma série de... o Levagon, Ironhack, já aqui uma série de escolas que tentam ensinar coders a serem coders em espaços de tempo muito curtos, os tais switch-ups, mas aqui a ideia é a mesma abordagem, mas para áreas completamente diferentes. Isto vem muito sobre a forma como eu também acho que, e se calhar entrando por aí, vem a forma como eu acho que as pessoas vão desenvolver a sua carreira e o seu percurso. Ou seja, eu acho que há muita gente que não olha para eu vou fazer a escola, a licenciatura e o mestrado, eventualmente, e depois vou ter uma carreira sobre essa base. E pronto, e é a minha carreira. E o que acontece é que eu acho que hoje em dia
nossa geração, já está a acontecer, até algumas gerações anteriores, mas cada vez isso vai ser mais normal, é que as pessoas vão ter múltiplas carreiras ao longo da sua vida, múltiplos trabalhos, múltiplas profissões, e é preciso haver aqui capacidade das pessoas aprenderem as competências que precisam, não só sozinhas, mas haver aqui mesmo escolas ou outros formatos de ensino que permita que as pessoas façam esse salto de um lado para o outro. Ou seja, para ti, uma grande parte do mercado não é, de certa maneira, correspondido em termos de procura, numa perspectiva de profissionais com competências, pela oferta educativa que as faculdades oferecem? Não, as faculdades vão se ajustando, mas eu acho que de forma lenta e não da forma mais objetiva ou mais qualificada. Ou seja, eu vejo... Isto tem muito a ver com a forma... Quer dizer, podemos ir aqui para uma conversa um bocadinho mais filosófica sobre o que é a educação e qual é o papel da escola e qual é o papel de tudo isto e como é que as pessoas devem aprender e qual é o papel das empresas aqui. Eu vejo uma licenciatura como um sítio onde tu podes, tipo, exercitar o intelecto, não é? Tipo, a faculdade, para mim, deveria ser isso, em que tu estás com pessoas que já estudaram muito, já pesquisaram muito e, no fundo, consegues ter acesso a esse conhecimento e consegues, no fundo, exercitar a tua mente num conjunto de questões que te interessam. Em primeiro lugar, as faculdades não são muito isso neste momento. As faculdades são um sítio onde tu vais ouvir um conjunto de matéria pré-selecionada e que tens que aprender a matéria e a fazer os exercícios que vão sair nos exames. E isso, não sei até que ponto é que isso ajuda a tu exercitares o teu intelecto. Pelo menos da forma como eu o concebo. Para mim, o curso de Economia é um curso de Economia. Não vou ser economista, por assim dizer. Eu queria aprender aqui um conjunto de ferramentas. Mas concordas que, no limite, acaba por ser uma fase de transição que, na verdade, não tem nada de errado com aquilo que é, mas sim com o que está de errado é a forma como as pessoas o interpretam? Porque essa acaba por ser cada vez mais a minha opinião, que é a faculdade não serve para te dizer aquilo que tu vais fazer, e quando tu achas que a faculdade serve para isso, o problema é teu, não é da faculdade, porque a faculdade não vai fazer isso por ti. A faculdade vai-te dar uma série de competências que tu depois vais poder utilizar para aquilo que te convier. Obviamente, mas é a faculdade que também anuncia isso, não é? Ou Sim. seja, eu concordo que... Ou seja, isto já é um status quo, porque se tu fores ver, principalmente universidades mais comerciais e nos cursos mais tipo, orientados à gestão e a empresas, não só gestão, mas a empresas, em que a empregabilidade direta é muito em empresas... O que tu vês, vais a qualquer primeira página, qualquer homepage de uma faculdade e é tipo skills para a empregabilidade, trazemos as empresas aqui. Ou seja, na prática é uma fase de transição, mas que as próprias universidades anunciam e vendem que aquilo que estão a fazer é educar-te para a empregabilidade. E, portanto, eu acho que é legítimo as pessoas acharem que é isso que estão a fazer. Mas vamos agarrar no teu caso. Tu estavas a dizer que estiveste na faculdade, estudaste Economia e depois estavas um bocado naquela de não sei muito bem o que é de fazer com isto, vou trabalhar. Porquê inicialmente a decisão, duas perguntas, porquê a decisão inicial de ir para a faculdade estudar Economia e depois porquê a decisão de que se foda a faculdade, vou mas é trabalhar? Certo. Duas boas perguntas. Primeira pergunta, porque a faculdade, eu acho que para mim nunca foi muita opção, para mim mesmo, não ir para a faculdade. Eu sempre gostei de estudar, apesar de tudo. Sempre fui bastante bom aluno na escola. E sempre fui muito interessado, mas acima de tudo aquilo que eu gostava de fazer era descobrir o mundo e descobrir as coisas e falar com pessoas e debater temas. Eu achava que o curso de Economia... que até é um curso que, de um ponto de vista logístico, eu que não gosto muito de matemática, até é um curso que apresenta alguns desafios nesse sentido, mas era um curso onde eu ia estar exposto a matérias, a temas e a professores que me permitiam perceber melhor o mundo. Economia não é o estudo de finanças, não é? Como há muita gente que acha isso. Economia é o estudo da sociedade e das nossas escolhas. Ou seja, tu foste para a Economia por causa de uma sede de saber, não forçosamente por causa de uma vontade de ir trabalhar.
Não, eu não queria, nunca quis ser economista. Ou seja, aquela cena do vou fazer economia para ser economista ou vou ser gestão Na verdade, para. acaba por ser um conceito bastante abstrato. O que é ser economista também podia ser uma conversa de 1 hora. Eu, pelo menos, não sei. Se Claro calhar que aprendes sim. com a minha ignorância, mas a verdade é que esse é um bocadinho aquela ideia mitológica de não é? Uma pessoa vai estudar engenharia, vai ser engenheiro, ou Sim, vai estudar psicologia, vai ser psicólogo, vai estudar gestão, vai certo. ser gestor. Uhum. Sim, sim, é isso. E Eu acho que isso é que não faz. Ou seja, isso não é necessariamente verdade. E cada vez menos é verdade. E portanto fui descobrindo. Ou seja, a minha frustração com o curso é porque eu na faculdade fiz tudo em um par de botas. Tudo o que dava para fazer eu fiz. Fiz candidaturas à Associação de Estudantes, participei em algumas coisas da Associação de Estudantes, criei uma junior empresa, tive 3 anos altamente dedicado à junior empresa, quase como um full-time job. Organizei conferências, organizei debates, organizei não sei o quê. Em paralelo, fui presidente de uma juventude partidária, tipo, ao mesmo tempo que estava na faculdade. Portanto, na prática, eu fiz quase tudo menos estudar a sério. Agora, estava era exposto ali aos temas e tinha que ler e tinha que estudar para passar as. Eu deixei 7 disciplinas por fazer, que agora já são só 3, já só me faltam 3 porque eu inscrevi-me este semestre para acabar o curso. Um, mas no fundo fiz as outras 20 e tal disciplinas e portanto fiz direitinho e portanto fui estudando e fui aprendendo e era isso que eu queria na prática. Ok. E depois, entretanto, fast forward para a Uniplaces, tu vais lá parar, provavelmente com uma mão cheia de nada, porque depois fazer recrutamento da área que tu vinhas não era propriamente uma Não, ou coisa seja, eu tinha feito sabida para recrutamento, ti. eu quando estive na faculdade eu suspendia, aqui só voltando um bocadinho atrás para perceber a lógica, a meio da faculdade eu suspendi um semestre e fui para a China, tive 7 meses a viver em Pequim, Uau. a trabalhar, ou seja, suspendi a matrícula, tive de março, tive de fevereiro a setembro de 2011 em Pequim, a viver em Pequim e a trabalhar. E Eu porquê que foste para aprendi, lá? olha, foi completamente aleatório. Estava em casa, no Facebook, um amigo meu publica, tenho um amigo à procura de estagiários de Business Development na China, alguém interessado. E este amigo do Facebook eu tinha conhecido, tinha tomado café uma vez com ele, 30 minutos em Londres, no intervalo de uma conferência. E disse-lhe, olha, eu sei que nós não nos conhecemos muito bem, mas olha, achas que me poderias recomendar ou enviar o meu CV ou qualquer coisa a esse teu amigo? Ele disse, claro que sim, manda-me. Eu nunca tinha feito um CV, fiz o meu CV. Um, Fiz o meu CV em 45 minutos ou numa hora e mandei-lhe o CV e fui dormir. Isto era tipo 1 da manhã, era tarde. E quando acordei no dia a seguir tinha um e-mail já do amigo dele a dizer, olha, o meu primeiro amigo mandou-me o teu CV, gostaria de agendar uma entrevista contigo, estás disponível tipo às 11 da manhã. Pronto, e tive a Do entrevista próprio dia. do próprio dia, portanto, do dia imediatamente a seguir a eu ter enviado, ou da noite, na manhã imediatamente a seguir a eu ter enviado o CV. Tive a entrevista com ele nesse dia e recebo a oferta de trabalho nessa entrevista, em que depois me formaliza por e-mail e basicamente eu pensei, bem, ok, agora tenho uns bons dias para pensar sobre o assunto, falar com os meus pais, eu tinha 19 anos. Um, e perguntei-lhe, ele disse, não, precisava da resposta até ao final do dia de hoje. Pronto, a primeira chamada, eu estava entre semestres, estava na semana de intervalo entre semestres, eu liguei ao diretor da escola, dava-me bastante bem, tinha até o número do diretor, liguei ao diretor da escola, da faculdade, disse-lhe isso e perguntei-lhe se dava para suspender a matrícula. Ele disse que sim, que estava já aprovado, mas para eu depois fazer o procedimento normal, o requerimento, aquelas coisas, mas que já estava aprovado e que eu podia estar descansado. Liguei ao meu pai e disse-lhe: Olha, pai, aconteceu isto. Ninguém sabia que eu tinha aquela entrevista, porque aquilo foi imediato. Olha, pai, aconteceu isto e isto, e eu quero ir para a China para a semana. E o meu pai disse: Claro que sim, o que é que precisas, não sei o quê, super Ganda tranquilo. paia, pá. O meu pai, Fogo. normal, precisas de alguma coisa, precisas que eu te empreste aqui um bocado de dinheiro para te aguentares lá, blá blá blá. Pronto, eu ia receber um salário, ia estar autónomo, eles iam pagar o voo, essas coisas todas, mas pronto, é sempre ir para a China. Se aquilo fosse tudo um buraco, aconteceu tudo demasiado depressa para eu fazer due diligence do que é que me estava a meter. Epá, a China a mim surpreendeu-me na medida em que tudo aquilo que eu achava que ela ia ser foi o oposto. Não sei se tu Ok? tiveste essa sensação também. Eu já Também tinha estado na China 3 vezes. ok. Em Em turismo?
Sim, mais ou menos. Eu aprendi, tive 9 anos de aulas de mandarim, e tive no Na clipe. altura, no clipe, os gajos estavam a empurrar isso, estavam a empurrar Sim, as aulas. eu fui tipo o quinto aluno de mandarim no clipe, quinto ou sexto aluno por aí, fui um dos primeiros. Pronto, e estudei, a dada altura estudei e até falava razoavelmente bem, agora não falo nada, Não falas mas nada. não, Como assim? agora Já mais desaprendeste tudo? posso ir a um restaurante chinês e fazer-se um bocadinho de show-off para os amigos, mas mais do que isso não dá. Não dá, porque se não falares, perdes. Eu acho que se voltasse à China e tivesse 2, 3 meses na China, que recuperava com alguma facilidade. Mas pronto. Portanto, eu fui 3 vezes. Fui uma vez a acompanhar o meu pai em negócios e fui tipo, era miúdo, tinha 13, 14 anos. E estive lá 2, 3 semanas. E depois fui num concurso do Instituto Confúcio, que é do governo chinês. Porque como era um dos poucos alunos em Portugal, tipo, novos, com 16, 17 anos, a aprender mandarim, fui representar Portugal nesse concurso de língua. Era um concurso, uma competição de idioma, de mandarim, para não asiáticos. Nesse concurso ganhei uma bolsa e fui no ano seguinte, tive 6 semanas a estudar no verão em Pequim também. Portanto, eu na prática já tive tipo 12 meses da minha vida em Pequim. Em Pequim e passei um bocado, mas sempre sediado em Pequim. Portanto, já conhecia a China e portanto, não tive assim esse choque. Mas como é que foi? Tu ias-me contar um Pá, bocadinho como é que tinha sido o teu choque? não, na verdade, agora lembrei-me de outra coisa que até pode ser mais interessante levantarmos, que é a forma como os chineses vivem a vida. Pá, uma das Certo. coisas mais belíssimas que eu pá, não foi uma das coisas mais belíssimas no sentido em que foi pouco convencional e foi, pá, foi muito interessante ver que foi ir ao People's Park de Xi'an, penso eu, ou de Chengdu, Okay. já não sei ao certo, Uhum. e pá, ver as práticas matinais dos gajos. Sim. E então chegas lá às 6:30 da manhã e já lá estão os velhotes todos a fazer o tai chi, não é? Sim. E as E os miúdas também. ginásios, a primeira vez que eu vi ginásios de cidade, Pá, sei lá. aeróbica, badminton, danças, tipo uma espécie de forró chinês, Sim, sim, ou salsa chinesa, sim. ping-pong, um, pá, a malta a fazer flexões e a fazer Sim. aeróbica, lá está. Havia umas que estavam a fazer uma coisa lindíssima, que era com uma raquete, Uhum. um grupo de pai de 30 senhoras com uma raquete e tinham uma bola de ténis e então manuseavam a Sim. bola ao Sem som da ela cair. música, pá, todas em coreografia, sem ela cair, pá, e aquilo foi assim uma coisa, sabes, tipo, Sim. tudo, e depois em diferentes sítios do parque, e claramente que não era nada formalmente organizado, eram tudo Não, 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 cenas não. que aconteciam de forma É relativamente cultural. natural. Aquilo é a expressão pura do que é cultura, não é? Pá, e depois aquilo culmina de uma maneira uh, pá, super inesperada, em que estou a sair do People's Park e de repente vejo um ajuntamento, pá, aí de 60, 70, 100 pessoas, não sei, pá, mais de 50 à vontadinha. Uhum. E então era um coro, pá, e estavam Ok. aquelas dezenas, pá, se calhar eram pá, aí 70 pessoas à vontade. Havia uma maestra que lá Uhum. estava, pá, e aquilo era claramente, mais uma vez, uma cena social, pá, organizada pelo passa a palavra ou pelo boca a boca, não havia uma instituição ali formal, claramente, Uhum. que até porque a malta ia-se juntando e juntava-se à cantoria, pá, e de repente estão ali 70 ou não sei quantas pessoas a cantar no parque, e isto, atenção, eu cheguei lá às 6:30, isto iam ser para aí 7:45, ainda não eram 8 da manhã, Certo, e de certo, certo. repente, sabes, tu estás ali, já passaram 1 hora e pouco do teu dia, tu já estás com uma energia, com uma vida, com Sim. uma, sabes, uma disponibilidade mental, física, espiritual Sim, sim. e a todos os níveis para viver, que é muito diferente daquilo que nós conhecemos no Ocidente. E isso Sim. sim foi verdadeiramente extraordinário de ver, porque quando tu ouves falar em China, pelo menos esta é a minha ideia, um gajo ouve falar em China em Portugal e são porcos, são os sujos, são os barulhentos, são os mal Sim. educados, e na China aquilo é um 31. Sim. Cuidado, aquilo por lá, aquilo é um descalabro total. Pá, em Certo. Chengdu, João, em Chengdu, eu não sei se tu estiveste lá ou não, mas Não, Chengdu acho que não tive. pá, Chengdu, se tu me dissesses lambe o chão, eu lambi ao chão e não precisavas de me pagar nem 5 euros. O chão estava imaculado como eu nunca vi. Pá, Certo. uma cidade com 6 milhões de habitantes, que é uma cidade Sim, pequena, sim. Sim, sim, sim.
aquilo, sabes, tem uma organização social, a forma como a cidade se movia, as pessoas entravam e saíam, os fluxos de pessoas, sabes, os horários, o comércio, os negócios, pá, aquilo tudo funcionava de uma maneira oposta àquela que é a imagem que se cria da China, que é a desorganização total, o caos, uma sujidade e uma barulheira extraordinária, pá, e de certeza que também existe, não é? Mas... Eu acho que não, eu acho que depende muito das cidades na China. Eu acho que a China tem muito a ver com as cidades, tem muito a ver com as cidades em si. Ou seja, mas o engraçado é que as cidades que eu ia referir como mais barulhentas ou mais sujas ou mais porcas são as cidades onde há mais turismo também. Pá, Xangai, eu fiquei surpreendidíssimo com o silêncio. Ok. Por exemplo, Pequim é uma cidade com bastante barulho, com alguma sujidade, mas sei lá, a sujidade não seria das coisas que eu referiria nem positivamente nem negativamente, por exemplo, em Pequim. Pá, se eu digo-te, eu andei em Pequim durante, pá, 2 horas a pé porque não conseguia encontrar um táxi. Certo. Atenção, não havia carros na estrada. Estamos a falar de 10h30 da noite, ao pé do... Como é que se chama aquele templo? Worker Stadium. Onde está lá a foto do gajo? Como é que se chama? O Palácio. Yeah. Pá, eu não conseguia encontrar um táxi porque eu queria ir tipo a 6 km a norte da cidade. O gajo diziam que era muito longe. E isto foram os 2 ou 3 que eu encontrei, ou seja, eu acabei por andar 6 km a pé, cheguei a casa à meia-noite e tal, porque não conseguia encontrar um táxi que me levasse. Pá, e não havia carros na estrada, ou seja, a oposição ao dia, obviamente, cheio de turismo, muita azáfama, muita confusão, de repente houve ali trânsito. Sim, houve ali um ponto qualquer em que a cidade parece que adormeceu. Mas isso é verdade, é verdade. A não ser em zonas muito específicas, depois fica tudo muito concentrado em zonas muito específicas. Mas é verdade, eu acho que a primeira vez que eu estive na China, eu era miúdo, eu não tinha assim uma ideia tão formada do que seria a China e de qual seria o impacto, etc. Mas eu adorei viver em Pequim. Eu adorei o tempo que lá estava. Não sei se voltaria a viver tipo, muito tempo, porque... Olha, primeiro porque há uma questão de poluição muito concreta. Eu não sei se sentiste isso. Tive sorte, não senti nada. Pronto, eu sentia muito isso. Pelo menos o ano em que eu estive. Segundo consta, está muito melhor agora. Tu foste há quanto tempo? Fui o ano passado. Ok, pronto. Segundo consta, a última vez que eu estive na China foi 2011. O ano passado nada, há 2 anos, desculpa. Pronto, a última vez que eu estive na China foi em 2011. Foi lá que tive 6, 7 meses. Pronto, e a poluição sentia-se imenso mesmo. Ou seja, nós íamos ver, nós tínhamos um exercício muito engraçado, que eu tinha amigos chineses locais, mas também tinha muitos amigos internacionais, e trabalhava com muitas pessoas internacionais. E nós tínhamos um exercício que era todos os dias íamos ver a Embaixada Americana dos Estados Unidos, ao site deles, e íamos ver como é que estavam os ratings da poluição no ar, porque eles punham esse rating todos os dias. E eu, durante o tempo todo que lá estive, só havia recomendação para fazer desporto na rua 3 ou 4 dias no ano. E sentia-se muito isso. As pessoas andavam de máscara, era pesado o ar. Aliás, eu tenho uma fotografia em que não dá para distinguir a cor do céu da cor de um telhado, em que parece que é um skyscraper, mas na prática é um prédio de 2 andares, e depois o céu é da mesma cor. Pronto, era um telhado escuro, não era um telhado de cor de laranja, era assim um telhado cinzento, cor de betão. E não consegues distinguir, tipo, só olhando mesmo bem para a fotografia é que consegues perceber que aquilo é céu e que tipo, é o horizonte em vez de telhado. Pronto, e portanto, eu não voltaria por isso, pela sensação de qualidade de vida. Depois não está assim tão perto do mar, mas isto Pequim especificamente e aquilo que eu preciso eu preciso estar perto do mar. E pronto, não voltaria a longo prazo por essa razão só. Mas adorei estar lá, adorei a cultura. Tem desafios, tem diferenças, mas quer dizer, não foi por isso. Agora, é difícil, a forma como te relacionas com as pessoas é diferente, as amizades são diferentes, é tudo bastante diferente. Mas gostei bastante da experiência e recomendo quem conseguir passar algum tempo em qualquer sítio, não tem que ser a China. Acho que é assim, uma experiência inacreditável. Principalmente sítios mais diferentes do nosso. Ir para a Europa Ocidental, passar tempo, é sempre divertido, é sempre uma cidade diferente, uma terra diferente, mas não é muito diferente de nós. As interações das pessoas não são muito diferentes.
Se fores para uma China, notas a diferença bem, isso é Sim. Pá, eu e a Alma costumamos dizer uma coisa e conversamos muito sobre isto, que é... Epá, e hoje em dia, e então, epá, num sítio como Bali, és confrontado com isso numa base diária, mas quando viajas também, e eu próprio, pá, sofri muito com isto, e já posso explicar um bocadinho mais o que é que isto significa. E foi na China que, na verdade, tive um momento empopeico na minha vida, mas que é, as pessoas viajam muito para experienciarem as coisas mundanas, não para experienciarem verdadeiramente as coisas, pá, profundas. Por exemplo, eu, nas viagens que faço, tenho sempre primeiro por questões financeiras, e depois, em segundo, obviamente, e em paralelo quase, por questões culturais, fico quase sempre com famílias locais em sítios locais. Sabes? Ainda agora em janeiro estive nas Maldivas e fizemos 2 dias numa ilha de resort e tudo mais, grande luxo, e depois fizemos 3 dias numa ilha local, a ficar com locais. Pá, e conheci o lado das Maldivas, sabes, super luxuoso, e conheci o lado das Maldivas, quer dizer, super luxuoso, diga-se, muito luxuoso, porque aquilo super luxuoso que eu não tive hipótese de conhecer, e conheci o lado das Maldivas de comer por 2,5 € e dormir por 13 euros, que para as Maldivas é muito barato. E aquilo que eu sinto, e que acaba, pá, obviamente isto acaba por ser uma crítica, mas não inteiramente judgmental, estou a tentar afastar-me um bocadinho dessa forma de estar, mas que é muito de as pessoas vivem simplesmente para dizer que viveram ou para mostrar que viveram. E aquilo que eu acho que é verdadeiramente, e aqui é o ponto de conclusão, aquilo que eu acho que é verdadeiramente significativo nas viagens é que elas te permitem viajar por dentro. Ou seja, quando tu viajas, eu e a Alma vamos dizer, voltando atrás, que quando tu viajas para fora, acabas inevitavelmente por viajar para dentro. E aquilo que acontece quando tu és colocado num frente a frente, com uma cultura diferente, que se comporta de maneira diferente, com povos diferentes, que têm expectativas diferentes, que vivem as suas maneiras de forma muito diferente das duas uma, ou tu chocas com aquilo e voltas para trás porque não estás para aturar aquela merda, ou então adaptas a tua forma de ver o mundo. E inevitavelmente quando tu adaptas a forma como vês o mundo por fora, tens que questionar a forma como vês o mundo por dentro. Eu sou um gajo que sempre fui um tipo relativamente confiante em relação a muitas coisas, mas sou uma pessoa, ao contrário daquilo que 99% das pessoas que me conhecem ou que me veem diriam, sou uma pessoa, pá, com falta de autoestima brutal relativamente a certos temas. Acho que somos todos, não é? Acho que quanto mais confiante para fora és, mais coisas profundas questionas sobre ti mesmo. E eu acho que não é necessariamente uma coisa má, porque é exatamente isso, prende-se com perguntas, prende-se com as tuas dúvidas, não é? Prende-se com os teus medos e com as tuas inquietudes. E uma das coisas que eu me via muitas vezes a fazer era a pensar na forma como os outros veriam a minha vida, se a pudessem ver, ou naquilo que eles pensariam dela se eu a mostrasse. E então estava inclusivamente nos jardins de um palácio lá a norte de Beijing, que tem um grande lago e um palácio muito lá em cima, não me estou a recordar agora do nome, Sun Temple, Sun Garden, uma merda qualquer assim. Sim, ok. Pá, não me recordo. Um sítio belíssimo, tens que subir uma escadaria enorme. Pá, e estava a refletir sobre isso, estava a escrever acerca do facto de que não devia deixar-me influenciar, porque eu estava a fazer um processo de transformação em que estava a tentar observar aquilo que o meu subconsciente dizia, que é uma coisa, pá, que é altamente impactante para tu perceberes a forma como o teu subconsciente trabalha. O exercício é simples. O nosso subconsciente está sempre ativo independentemente da nossa atividade de consciência. Ou seja, aquela vozinha que existe dentro de nós, que todos nós temos, ela diz coisas muito concretas. Muitas vezes o barulho que nós temos na nossa cabeça e que nós não conseguimos parar e que às vezes é ensurdecedor, muitas vezes o existencialismo acaba por ser um bocadinho isso: o que é que eu vou fazer com a minha vida, o que é que eu estou a fazer com a minha vida, por onde é que eu estou a levar a minha vida, será que estou a fazer a decisão certa, será que não estou? Essas perguntas são perguntas concretas e muitas vezes as observações que esse subconsciente te coloca na mente também são questões concretas. E então eu estava a fazer um exercício de observação do subconsciente em que estive durante mais ou menos 10, 15 dias simplesmente observar aquilo que o meu subconsciente dizia. E este é um trabalho que tem que ser feito de forma... Observavas e escrevias, ou o que é que fazia? Ou seja, o que é que... Não podes necessariamente fazê-lo assim, porque senão estás a trazer o subconsciente para o consciente e estás a deixar de ser subconsciente e passa a ser algo que tu estás conscientemente a refletir sobre. Ou seja, é um trabalho mais sutil em que tu, de certa maneira, consegues refletir acerca das coisas que foste pensando e das coisas que te foram aparecendo na mente sem que tu necessariamente as tenhas lá colocado.
que o teu subconsciente e o teu consciente trabalham um bocadinho de forma é como se tu estivesses a olhar para uma autoestrada em que estão a passar carros. Os carros não param de passar. E tu podes estar a olhar para a estrada de forma genérica e simplesmente reconheces que existem carros a passar, ou então podes-te focar no Audi A3 que vai passar com uma família lá dentro. E depois focas-te no carro azul que passou lá atrás, tinha um aileron levantado. Ou seja, os outros carros não desapareceram, tu simplesmente focaste a tua atenção num ou no outro. E aqui então o que eu observei foi que o meu subconsciente estava-me a alimentar constantemente as ideias acerca daquilo que os outros percepcionavam da minha vida ou da forma como eu dava valor a isso. E então decidi, pensei, se calhar o melhor era eu deixar-me das redes sociais, porque vou deixar de expor a minha vida, vou deixar de estar a mostrar tanto daquilo que eu faço, e eu não era um gajo muito ativo, estamos a falar eu sou um utilizador passivo, hoje em dia, se tu fosse ao meu perfil, se calhar meti 3 fotos no último mês, ou uma merda qualquer, e na altura fazia uns stories ou algo assim. E então tive aquele insight, de facto, se calhar, se eu me desassociar do sítio onde está muita gente e onde eu exponho a minha vida, se calhar posso, de certa maneira, deixar de estar tão preocupado com isso. E aquilo ficou, descido lá de cima do palácio cá para baixo, estou a passar no jardim e na China. Isto deve ter acontecido, centenas de vezes, vem um chinês e pede para tirar uma foto. Claro. É possível. Eu agora tenho o cabelo bem maior, mas já tinha um cabelo encaracolado e grande na altura, os gajos gostavam imenso de tirar fotos, e então aparece uma tipa e faz uma selfie e tira uma foto com aqueles filtros em que um gajo fica com o nariz de coelho, e orelhas a brilhar e orelhas de coelho. E eu imediatamente, inconscientemente, agarro no telefone e penso para mim próprio, deixa cá tirar uma foto a esta foto, para partilhar, e a partir de assim no WhatsApp com os meus amigos ao caraças, mas o meu instinto foi, vou registar este momento para depois partilhar, mais uma vez, a trazer-me para aquela realidade que eu não consigo estar bem sozinho, só comigo, sabes? E então, nesse dia cheguei ao hostel em Beijing e fechei as minhas contas todas de Facebook, de Instagram e de Snapchat, acho eu, que era o que havia na altura, e fiquei só com o LinkedIn, porque era uma questão profissional, e com o WhatsApp. E a partir desse momento, aquilo que aconteceu foi um sentimento de libertação brutal. E aquela que foi a grande aprendizagem foi a libertação e o sentimento de liberdade não veio de não estar presente nas redes sociais a publicar, veio sim de não estar a levar com a vida dos outros por estar nas redes sociais. E esse é um tema brutal que eu acho que invade muito os dias de hoje, que é a capacidade ou incapacidade que nós temos para vivermos em paz e felicidade connosco próprios, sem mais ninguém. Que eu sinto... Achas que não é possível fazer... Ou seja, porque isso é uma pergunta que eu tenho vários picos nas redes sociais e é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes e que muita gente que eu conheço que passa por este tipo de transformação pessoal que tu me estás a descrever e pelo qual tu passaste, uma das coisas quase sempre que referem é o desligar das redes sociais e quase como isso sendo um momento, quase sempre no início da transformação, sendo tipo um momento de trigger e um momento de passagem. Ok, agora estou a iniciar um processo. Não achas que é possível viver bem contigo mesmo e ter redes sociais? Completamente. Ou seja, eu neste momento tenho redes... É uma pergunta um bocado estúpida, mas é tipo... Não é nada estúpida. Agora, o que é preciso perceber é em que fase é que a pessoa está, qual é o problema dela com as redes sociais e o que é que ela quer para a sua vida. Se tu tens um business, tens 177 mil seguidores, à pala daqueles 177 mil seguidores, tu consegues ter um negócio rentável do que quer que seja. Sim, claro, e isso obriga-te a estar no teu telefone a registrar toda a merda e mais alguma que tu vês, a tirar fotos, a tirar selfies, a tirar merdas à comida. Mano, esse é o teu negócio, essa é a tua vida, that's your call, not my problem, sabes? No máximo, eu tenho um problema que é meu, que é eu sou judgmental e isso faz-me impressão e isso é um problema que eu tenho que lidar comigo, não tem nada a ver contigo. E muitas vezes nós também desresponsabilizamos pelos problemas que nós vemos nos outros. Isto acontece muito com namorados e com namoradas ou em casais, que é e com a família é igual. A forma como tu te enervas diz mais acerca de ti do que acerca dos outros. Se eu me chateia ver-te a ti a publicar uma foto, isso não me diz que tu tens um problema, diz-me que eu tenho um problema. E o que eu devo fazer é perceber de que forma é que isso me afeta. Agora, para mim, que era muito premente esta ideia de eu desassociar-me da imagem que os outros tinham da minha vida ou da minha expectativa da minha própria vida aos olhos dos outros, foi brutal porque de repente o veículo que fazia com que isso acontecesse desapareceu.
e quando o veículo desaparece, então há um espaço que tu agora podes utilizar para preencher com outras coisas. Neste caso, pá, eu preenchi com um sentimento de felicidade individual e intransmissível, pá, que foi verdadeiramente transformador. Agora parei um bocado porque estava-me a lembrar, a primeira vez que eu estive em Bali foi em 2015, pá, e os últimos 10 dias da viagem eu passei sozinho aqui numa zona chamada Uluwatu e estava a surfar, e eu não surfava, na altura, pá, comecei a surfar, estive a surfar durante 10 dias, basicamente, e há um dia que estava um mar assim clássico, Bali, sabes, ondas de revista, e passa uma onda, sabes, em que eu estou ao lado de um australiano que surfava há 40 anos, o gajo não estava a apanhar ondas porque o mar estava muito grande e o gajo surfava há 40 anos, reforço, e eu estava ali com um surf há 5 dias, e passamos por baixo de uma onda, aliás, por cima de uma onda, pá, que era bué grande, era um set que estava a entrar, e aquilo mandou um repuxo brutal e levámos com a água toda na cara, e eu lembro de olhar para o gajo e estávamos os dois assim com uma cara, assim, tipo, oh my God, what the fuck am I doing here? E o pensamento que me veio foi tipo, pá, isto está a acontecer, não está a ser registado, nunca ninguém vai saber, e esta emoção que eu estou a sentir, pá, é extraordinária, sabes? E de repente aquele sentimento, tu estás sozinho, no outro lado do mundo, como tu sabes tão bem o que é, de não teres ninguém à tua volta que te conhece, e tu não poderes partilhar uma coisa que está a deixar estrondosamente feliz, pá, não sei como, tem um efeito exponencial de enaltecimento de felicidade, ou pelo menos é isso que eu sinto. Sim, Pá, sim, não sim. sei se partilhas a mesma opinião. Não, eu partilho, sim, eu partilho. Aliás, eu na China, eu quando fui para a China tinha namorada cá. E, 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 e foi, bem, se calhar não entrando por aí pela relação com a namorada cá, porque não era assim tão interessante, era mais numa lógica de eu estava completamente isolado. Imagina, eu falava com os meus pais se calhar uma vez por semana. Para a minha mãe isso foi um bocado mais complexo, mas pronto, mas falava com os meus pais uma vez por semana, falava com a minha namorada todos os dias um bocadinho só, mas só tipo num horário mesmo específico. Yeah. E portanto, eu todas as horas que não estava em contacto com alguém de cá, era como se eu tivesse uma vida paralela à minha vida anterior. E estava sozinho, apesar de ter um grupo de pessoas, partilhava a casa com pessoas, etc. Eu estava no meu mundo e isso deu uma liberdade. Ou seja, eu recordo-me dos 7, 8 meses, 6, 7 meses de China como uma altura muito feliz por isso. Era tipo, estava a reinventar a minha vida porque não tinha strings attached. Eu não sei se agora que estás há algum tempo a viajar, se não sentes isso que é. Eu acho que isso vai um bocadinho, vem muito a par com o processo de transformação que tu descreves, que é difícil, ou é mais difícil, pelo menos, tu estás em Portugal, neste caso, que é onde viveste sempre, onde tens os teus amigos, a tua família, e onde tens um legacy de comportamento, de expectativas, etc. E de repente querer transformar e ser uma pessoa diferente, seja por dentro, seja profissionalmente, seja de que forma ser, mas ser diferente, muito diferente daquilo que eventualmente eras ou que as pessoas acham que tu és, é mais complexo do que se tu estiveres noutro sítio, onde não existe essa expectativa externa. Eu acho que vem um bocado ao encontro do que estavas a dizer também das redes sociais e de tu veres os outros e os outros verem-te a ti e pensares o que é que os outros vão pensar. Claro que é esse o mecanismo que está por trás disto que eu estou a dizer, de tu pensares sobre a expectativa dos outros, que influencia depois as tuas próprias decisões. O que eu senti foi que eu na China pude transformar uma série de coisas. Não foi uma transformação estrutural, mas consegui ser uma pessoa um bocadinho diferente do que era, porque podia ser aquilo que me apetecesse. Yeah. Eu acho que isso, o viajar e estar fora do teu contexto de sempre, claramente permite ou facilita esse processo. Tu sentes muito essa pressão hoje em dia ainda? Daquilo que os outros querem, diga-se, pá, não sei se tens namorada. Tenho namorada. Pá, da pressão que a tua namorada coloca, não colocando pressão, da pressão que os teus pais colocam, não colocando pressão, da pressão que os teus amigos colocam, não colocando. Quando digo não colocando pressão, sim. Inevitavelmente. Não me estão ali com um chicote a dizer, não é? Pá, inevitavelmente os teus pais esperam que tu sejas feliz ou que tu tenhas um certo tipo de vida. Atenção, isto não precisa de ser downgrading, pode ser. Eu percebo exatamente o que estás a dizer.
pá, às vezes um gajo está tudo bem na vida, sabes? Fez o seu curso de engenharia, fez... pá, os meus pais são um bocado como os teus, sabes? Eu disse aos meus... Quando eu saí da Sonai, liguei aos meus pais, lembro perfeitamente, fui lá cá abaixo ao parque de estacionamento, liguei aos meus pais e disse, olha, pá, tomei uma decisão, vou sair da Sonai, vou acabar o curso em janeiro e vou viajar para a Ásia durante 2 meses. Eles riram-se e disseram, não vais nada. E eu disse, não, vou. Eles disseram, ó filho, tens a certeza? E eu disse, pá, tenho a certeza. E a resposta deles logo assim, eles estavam os dois altifalante no carro, foi, filho, pai e a mãe estão aqui para o que tu precisares. Se é isso que tu queres, pá, vai atrás. Ou seja, são o tipo de pais que são muito supportive. Inevitavelmente, há sempre questões que tu trazes, pá, de quando eras miúdo, há sempre questões que têm a ver com o teu upbringing, com a tua educação formal ou informal, diga-se escola ou em casa, que vão, de certa maneira, alimentar uma imagem que tu crias acerca de ti próprio, que é com base nas tuas expectativas ou com base naquilo que tu vês, que é as expectativas dos outros, e que condicionam brutalmente a forma como tu te comportas e as decisões que tu tomas. E a pergunta é um bocado essa, que é, tu sentes esta pressão, sentes que isto te afeta ou passas completamente ao lado disto? Não, sinto que afeta, claro, não passo totalmente ao lado. Não sei até que ponto é que afeta, mas sei que afeta, imagina, até a questão da a forma como eu me relaciono. Eu entrei na Sonai, que é até uma empresa ultra estruturada, como tu sabes, e que tem uma série de processos, etc. Eu entrei na Sonai por um processo de recrutamento normal, sem a licenciatura acabada. Saí da Sonai e fui para a universidade, ou seja, eu até agora tenho 7 anos de experiência profissional a full-time, direitinha, por assim dizer, apesar de ter tido outras experiências antes, mas formal, direitinha, etc., sem ser licenciado. Tudo bem que frequentei a faculdade e sem ser licenciado. E, portanto, na prática, eu não tenho nenhuma justificação concreta ou de empregabilidade ou profissional para sentir esta necessidade que eu sinto, por exemplo, de acabar o curso. E o que é facto é que eu, em setembro agora de 2018, reinscrevi-me na faculdade para acabar as disciplinas que deixei para trás, para fechar essa porta, porque o que eu andei a fazer nos últimos 7 anos em que estive a trabalhar foi sempre fazer de conta que eu fui me inscrevendo na faculdade porque tinha que me obrigar a criar aqui uma imagem de que eu me ia esforçar para acabar o curso quando eu na prática não queria. Portanto, o que aconteceu foi eu inscrevia-me na faculdade e depois não fazia nada, nem ia às aulas, nem ia aos testes, não ia a nada. Porque não estava realmente decidido a fazê-lo, nem percebia porque é que eu estava a fazer. Mas o que é facto é que eu fazia, e sempre que eu conversava com as minhas tias ou com os meus pais e falava sobre o curso, uma das perguntas que me faziam quando me viam era, então, como é que está a inscrição, o curso, não sei o quê, tipo, e portanto, isso é um caso muito concreto da pressão não pressionar, que é, não me ligavam a dizer, então, já acabaste, devias fazer, devias não sei o quê. Por outro lado, queriam sempre ver isso feito. E eu sabia perfeitamente que queriam ter esse assunto resolvido. E, portanto, o curso é um... Estavas a dizer que bloqueio, etc. O eu não ter acabado o curso é um bloqueio, não por não ser licenciado, porque isso nunca me bloqueou na prática, mas pela forma como eu me sinto por não ter terminado. E porque é que eu não terminei? Será que eu não terminei por uma decisão? Será que eu não terminei por passividade? Será que eu não terminei por decisão objetiva? E o que é que isso quer dizer sobre mim? E pronto, e o facto de eu ter deixado uma coisa pendente, uma coisa é eu entrar na faculdade e ao fim de 3 ou 4 disciplinas perceber que aquilo não é para mim e sou um dropout da faculdade, assumo isso e pronto, e é o que é. E conheço várias pessoas assim e estão muito bem resolvidas com isso and that works. Por outro lado, eu fiz o curso quase todo, fiz 80% ou 85% do curso, o que quer dizer que eu tinha intenções de acabar e de completar a licenciatura, não vou desistir a 80% do curso, quer dizer, posso, mas quer dizer, logisticamente já nem faz sentido. E o que é certo é que depois, durante 7 anos, não acaba aquilo, que nem é assim tão complexo, quer dizer, nem é assim tão difícil. Agora estou a voltar à faculdade e é tipo, ok, já nem estou muito treinado a estudar e a fazer os exercícios, blá 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 blá, mas tipo, ok, peço ajuda a um professor, a um explicador, ou não sei o quê, e em meia dúzia de horas eu estudo a matéria. Portanto, isso é claramente um bloqueio, eu não sei se é um bloqueio por mim, é um bloqueio por quem me rodeia. Toda a gente me fala da porcaria do curso. Seja então de brincadeira, até tens uma carreira porreira, mas, e nem tens o curso.
É tipo, seja numa lógica light, ou seja numa lógica, então, já acabaste o curso, ou estás a pensar em acabar o curso, que é muito mais dirigida, há sempre ali uma pressão que é o curso tem importância. E, portanto, isso é sempre uma coisa que fica. E a verdade é que é altamente questionável, no teu caso, se o curso tem ou não tem importância, porque, como tu estás a dizer, tu tens 7 anos de experiência profissional em 2 empresas bem reconhecidas no mercado, com valor no mercado e que te conseguem dar projeção, se tu quiseres eventualmente, se quisesses agora, nesta fase, ir Sim. transitar para uma outra qualquer empresa, e não tens o curso acabado. Ou seja, isto leva-nos exatamente à pergunta de qual é que é o verdadeiro valor do teu curso e para quem é que esse valor é válido. Sim, exatamente. Eu acho que e isso leva ao papel das faculdades, não é? Eu acho que é legítimo e que é positivo que pessoas diferentes usem a faculdade ou olhem para a faculdade de formas diferentes e com intenções diferentes. Imagina, eu acho que é importante. Há cursos que são profissionalizantes, que são aqueles cursos que tu precisas de uma licenciatura específica para trabalhar. Advogado, médico, psicólogo. Eu percebo que tem que haver uma certa formalidade, porque eu não quero ser entregue, eu como utente de um médico ou como cliente de um advogado ou de um psicólogo, eu não quero ser entregue a alguém que eu não tenho uma garantia que pelo menos passou por um determinado processo de aprendizagem, por um determinado processo de avaliação e que, portanto, adquiriu um conjunto de competências. Podemos discutir se a forma como as faculdades são estruturadas é a melhor forma de fazer essa avaliação, essa passagem de aprendizagem, etc. Mas pronto, mas isso ainda seria discutir as universidades dentro do scope das universidades como ele existe, dentro do status quo. E, portanto, é só uma questão de iteração dos processos de aprendizagem e não do papel estrutural da universidade. Pronto, e, portanto, vou excluir aqui um bocadinho essa discussão. Mas pegando em todas as outras formações, menos certificáveis, por assim dizer, ou que não existe uma relação direta entre a capacidade de exercer um determinado trabalho ou uma determinada profissão e aquilo que se certificou e as qualificações formais que se tem. Se pensarmos em todos os outros cursos, mesmo até alguns cursos de engenharia, engenharia civil também acho que exige aqui alguma formalidade, mas a faculdade tem que ser um espaço de transição, como tu descreveste e que eu concordo, e tem que ser um espaço de autoconhecimento e de exploração intelectual, que é tudo o que não seja hard skill, tudo o que não seja, ou mesmo algumas hard skills, mas tudo o que não seja um conjunto de qualificação estruturalmente certificado para estas profissões como eu descrevi, as pessoas veem valores diferentes. Por exemplo, eu nunca olhei para a faculdade como eu vou passar por este processo de 3 anos ou de 4 anos para depois aquilo me dar um título específico, um certificado específico, que eu depois posso exercer isso. E pronto, isto volta àquela questão inicial de para que é que serve e a questão que estavas a colocar, que é qual é o valor real. Eu não acho que o valor real seja de empregabilidade, lá está, neste conjunto num universo muito grande de áreas. Não é empregabilidade, não tem que ser o conhecimento. E depois cada um faz aquilo que quer com o conhecimento. Isso vem dificultar bastante o processo, não é? Porque a sociedade está construída em processos de etapas e de escadinhas. E se tu dizes que afinal aquela faculdade não te dá a escadinha, abre-te um horizonte e depois tu podes fazer uma série de coisas, ou seja, faz o ensino básico, primário, 12º ano, faculdade, e depois mercado de trabalho dentro de um funil, não é? Se de repente dizes, olha, vou para a faculdade e que é um liberal arts education puro, em que eu vou aprender um bocadinho de tudo e depois eu decido o que é que quero fazer e vou desenvolvendo as minhas skills on the job, dependendo dos projetos em que estou envolvido, que é cada vez, é muito mais essa abordagem dos millennials, é muito mais essa abordagem de digital nomads, é muito mais essa abordagem de uma geração, ainda é uma minoria, mas cada vez mais. Isso baralha um bocado, porque deixa de ser linear, deixa de ser, ok, aquela pessoa fez assim, depois fez assado e isto quer dizer não sei o quê. E, portanto, vamos contratar esta pessoa. Deixa de ser assim. As próprias empresas deixam de olhar para as pessoas desta forma. E o meu caso, acho que é um bocado representativo disso. Não é? Eu, na minha entrevista com a Sonai, a pessoa que me entrevistou, que é uma pessoa old school, mesmo old school, e que está na Sonai há 30 anos, divertiu-se imenso, foi das minhas histórias na China e dos meus projetos da Junior Empresa na faculdade e das minhas aventuras profissionais e não profissionais.
E foi isso que divertiu. E depois no fim perguntou-me: olha, e sabes trabalhar com Excel? Eu disse: sei fazer isto e isto, sabes? E este tipo tech sábio que fala um bocadinho sobre isso. Eu falei, pronto, e cumpriu. Ou seja, as skills mais básicas, mais técnicas que precisava, check, mas aquilo que a fez interessar-se por mim foi tipo tudo o resto e a atitude e a personalidade e as experiências que eu tive e como é que isso ia acrescentar aos projetos em que eu ia estar envolvido. Yeah. E, portanto, eu acho que acho que as pessoas hoje em dia, no 12º ano, ou até mais cedo, devem se questionar sobre aquilo que querem aprender, o que é que querem fazer e perceber qual é o processo que para eles lhes faz mais sentido para chegar onde querem. Acho que não tem que ser a faculdade necessariamente. Também não acho que a faculdade seja errada, atenção. Acho que depende daquilo que cada um quer fazer. Consideras-te um gajo feliz? É uma pergunta com que me tenho debatido várias vezes recentemente. Sim, ou seja, eu quando penso num ponto de vista formal da minha vida, Vou-te sim. já cortar. Fuck that. Que se foda o formal, que se foda a resposta certa. Não é a resposta certa, mas é mesmo isso. Isto tem muito a ver com a característica. Eu sou muito down to earth. E portanto, eu por muito que consiga tipo, estar no espaço e no abstrato, e adoro, e no emocional, etc., depois as coisas têm que bater certo com tipo, será que isto faz mesmo sentido? Vamos lá pensar sobre isto. E é um bocado uma luta do consciente com o inconsciente, um bocado aquilo que estavas a dizer. E isto é um debate sempre interno, é um conflito interno permanente desde sempre fui assim. Yeah. E nem é tanto o consciente com o inconsciente, aí trata-se mesmo do mental e do emocional. Que é também produto muito de uma educação convergente que nós temos tido e que não nos habilita forçosamente a entrar em contacto com aquilo que nós sentimos. Essa tem sido das maiores também aprendizagens que eu tenho feito, que é mesmo importante tu ouvires aquilo que se passa cá dentro, porque a maioria das pessoas faz aquilo que tu fizeste com a maioria das perguntas importantes na sua vida, que foi, és feliz? Formalmente eu diria que sim, ou seja, de acordo com aquilo que seria expectável, eu posso dizer que sim, porque tenho uma carreira, tenho uma namorada, tenho uma boa família, tenho um bom ordenado. Então sim, sou feliz. Espera aí, mas lá, sentes-te feliz quando vais para a cama? Nem por isso. Sim. E muitas vezes aquilo que acontece é as pessoas não se estão a ouvir, e daí a importância da conversa que estávamos a ter acerca das expectativas e acerca do futuro e aquilo que tu queres para a tua vida e aquilo que os outros querem para a tua vida, porque independentemente daquilo que tu estejas a fazer, se logicamente faz sentido ou se não faz sentido, independentemente de se para os outros está bem ou se está errado, independentemente da tua carteira, independentemente de todas as questões lógicas, se no final do dia tu chegas para te deitar e tu te sentes uma merda, então alguma coisa não está bem. Sabes, Era isso que sentias? Era isso que sentias antes do... Não, eu era um gajo muito feliz, mas que pensava de uma maneira diferente daquela que penso agora. Ou seja, durante o tempo todo em que eu estive na Spark, tudo aquilo que eu fiz fez imenso sentido. Todas as horas que eu dediquei foram horas honestas e genuínas e bem aproveitadas. Sim, se calhar aquele último mês e meio foi um bocado sofrido, como acho que é normal em quase todos os casos, não é? Quando um gajo já sabe que se vai embora e aquilo é quase tipo o corredor da morte. Mas consigo dizer com muita honestidade e franqueza, e não para contigo, para comigo, que 90% do tempo ou mais, se calhar, que eu passei na Spark foi bem vivida, foi honesto e foi conscientemente feliz. E inconscientemente feliz também. Agora, a partir do momento em que tu começas a questionar as bases em que tu estás a construir a tua vida, e foi isso que aconteceu comigo, que foi eu comecei a questionar as premissas de base, nomeadamente, se eu preciso da quantidade de dinheiro que eu acho que preciso, se eu preciso da estabilidade profissional que eu acho que preciso, se eu preciso do reconhecimento que eu acho que preciso, se eu quero converger a minha carreira, ou se pelo contrário eu quero abrir e tornar isto num funil inverso, em que eu na verdade não estou a tornar-me especialista numa coisa ou a chegar a uma posição numa grande empresa ou numa pequena empresa ou whatever, mas pelo contrário vou ser um homem de negócios e vou ter uma casa e vou ter uma quinta e vou... eu cheguei à conclusão e cada vez mais estou a chegar a essas respostas de que
O que eu quero mesmo, pá, é estar bem na vida, conseguir estar feliz durante o máximo tempo possível, sentir-me realizado com os projetos que eu estou a fazer, e não ter que mamar xaropes. Pá, fundamentalmente é isso. E isso, para mim, resume-se a uma coisa, fundamentalmente, que é: eu não quero dedicar o meu tempo à causa de ninguém. Certo, ou seja, mas... o meu tempo é é o meu grande asset, o meu e o teu e de toda a gente, que é intransmissível. E se eu estou a meter nas mãos de outra pessoa, eu vou ter sempre aquela questão presa na minha cabeça, que é: pá, será que é aqui que eu devia estar? Mas isso que estás a falar está muito... Consegues-me ouvir na mesma, bem? Consigo, sim. Okay. Isso que estás a falar, ou pelo menos a forma como eu interpreto, é muito direto aquele dilema do: será que eu quero trabalhar para o outro ou trabalhar para mim mesmo? É essa a questão? Porque imagina, se for de um ponto de vista meramente profissional... Pá, nem é só trabalhar para outros ou não. Eu não tenho problemas nenhuns em trabalhar. Pá, por acaso neste momento tenho problemas em trabalhar para outras pessoas. Neste momento tenho. Neste momento não quero deliberadamente trabalhas sempre para outras pessoas, como, nem que seja como cliente, mas estás por tua conta, não é? Sim, epá, não quero, sabes? Man, eu não te consigo dizer... se calhar agora consigo, tu também estás a trabalhar para ti, independentemente de estás a ganhar ou não estás a ganhar, e admito que nesta fase financeiramente se calhar não seja o lado financeiro não seja a prioridade, deve estar com outras coisas em cima da mesa, mas sim, eu não te consigo descrever o sentimento que eu tenho em acordar às 7 da manhã, ir surfar das 7h30 às 8h30, 9 da manhã, fazer 1h30 de surf, começo a trabalhar aí às 9h30, pá, às vezes não almoço, faço até às 3, 4 da tarde, pá, faço uma pausa, se calhar, vou surfar mais um bocado, ou vou ver o pôr do sol, à noite volto, se tiver mais trabalho faço, se tiver... E eu sou eu que controlo. Pá, hoje não fui surfar, hoje não consegui surfar, desde as 9 da manhã, são agora 8 da noite, e pá, não consegui surfar. E está tudo bem, e sou um homem igualmente feliz, ou seja, não se prende com o lado prático de como é que eu estou a fazer o meu dia todos os dias. Prende-se, pá, todos os dias eu tenho uma sensação de liberdade que me preenche. E isso significa, pá, trabalhar com quem eu quero, fazer aquilo que eu quero, nas horas em que eu quero. E agora veio os velhos do Restelo dizer: mas isso não é possível porque há muitas merdas que tu não controlas e tu não trabalhas nunca para ti porque estás sempre dependente dos teus clientes e tudo mais. E o pai, o que eu digo é que se foda essa teoria, para ser honesto, pá, que se foda essa teoria, porque isso é a teoria do velho do Restelo e isso é aquela merda que nos imprimem, perdoa-me o francês, de goela abaixo, enquanto um gajo está a estudar, e que nós temos que fazer aquilo que faz sentido e que nós temos que nos resignar às regras do mercado e que se nós não fizermos as coisas de forma a que o mercado compreenda e saiba ler, o mercado não vai reconhecer em nós e depois acabamos por estar a criar uma cultura pá, underwhelming, brutal, daquilo que é realmente importante para nós. O meu moto ao vir para cá foi living the obvious and living the obvious. Foi sair daquilo que aparentemente é óbvio e viver aquilo que é realmente óbvio para mim. E diz-me uma coisa, portanto, nós temos a mesma idade, portanto tens 27, 28 anos. Preocupa-te ou não? Isto é uma pergunta genuína no sentido de: eu não quero ser o velho do Restelo, mas é uma pergunta que, imagina, para alguém que queira mais ou menos, que se queira soltar um bocado as amarras que tem, é importante perceber que é: como é que tu pensas sobre o teu futuro? Ou seja, o status quo, imagina, o eu ter um salário que agora nem tenho, mas ou seja, as pessoas que trabalham em empresas e que à partida têm um salário mais ou menos garantido, pronto, isso não é naquela empresa, é noutra, mas a coisa vai mais ou menos rolando, conseguem com alguma previsibilidade planear o futuro. Conseguem, se alguma coisa lhes acontece, têm uma retaguarda, se conseguem poupar para a reforma, bem, aquelas tangas todas de dia a dia. Como é que tu olhas e a Alma olham para o futuro? Isto de vocês estarem em Bali ou noutro sítio, mas estarem assim meios nómadas, é uma coisa que vocês acham que realmente vai ser a longo prazo, que vão estar 10 anos, 15 anos assim? É uma coisa que estão a fazer tipo um gap year assim e a perceber como é que a coisa corre? Ou como é que tu olhas para o futuro? Ou seja, não tem que haver uma decisão de é exatamente assim, porque não é assim que o mundo funciona. Mas como é que olhas? Imagino que penses um bocadinho sobre isto e como é que olhas para esse futuro. Olha, eu olho para o futuro da seguinte maneira. Conto-te uma história para te ilustrar antes de responder. Antes de sair de Portugal, há um gajo que eu conheço, pá, que é amigo meu, mas é para todos os efeitos amigo da namorada do meu irmão, com quem eu estou, pá, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, que é o Pedro.
E eu cruzei-me com o Pedro, pá, semanas antes de vir para Bali, e ele sabia que eu vinha para Bali, ele disse, olha, tenho um amigo que está em Bali. E eu disse, apresenta-me o gajo, porque eu vou para lá. E o gajo ficou um bocado encaralhado e disse, epá, mas eu já não falo com ele, pá, há 15 anos, eu andei com ele no secundário, ou não sei o quê. Sim. E eu, epá, independentemente disso, mandei-lhe mensagem no Facebook. Long story short, o gajo é um ator em Portugal e que eu reconhecia, pá, da televisão. Sim. E que agora está cá a viver em Bali. Ou seja, o coração aponta ao caminho. Pá, a cabeça está lá para resolver as merdas que aparecem. Sabes, eu estou em Bali, não tenho trabalho, não sei o que é de fazer à vida. Pá, tenho cabeça para pensar e agora vou encontrar uma solução. Agora, porquê que eu estou em Bali? Pá, o meu coração mandou-me para cá. E de repente fez todo o sentido, considerando esta história que eu te contei e muitas outras que têm acontecido. Pá, que é, a vida mostra-se como uma coisa imprevisível e linda e incontrolável. Incontornável e incontrolável. Ou seja, Sim. quando tu me perguntas, preocupas-te com o teu futuro, preocupa-me. Como é que eu me preocupo? Pá, fazendo maioritariamente aquilo que o meu coração me manda. Certo. Não, eu percebo. Atenção, eu percebo. Eu não consigo... Imagina, esta cena de eu abrir a minha própria empresa, etc., é para me dar uma série de coisas que eu preciso. Mais flexibilidade. Bem, aqui no início provavelmente não, mas eu espero que daqui a 3, 4, 5, 6 meses a coisa correndo bem, ou minimamente bem, que eu esteja muito mais à vontade e que esteja mais tranquilo financeiramente, em termos de tempo, etc. Mas não consigo... Ou seja, para mim,
é um bocado step by step, não é? Portanto, eu agora estou a tentar ganhar aqui um bocado mais flexibilidade e eventualmente um bocadinho mais dinheiro. Tudo bem. Daqui a uns meses vou estar focado, assumindo que concretizo isso, vou estar focado em conseguir trabalhar talvez um bocadinho menos horas e conseguir fazer mais Mas ó daquilo João, que eu desculpa quero. interromper, não confundas isto que eu estou a dizer com eu estar à deriva. Eu não estou à deriva. Pá, como te digo, eu Não tenho. acho que estejas à deriva. Mas a mim preocupa-me. Quer dizer, acho que estás muito bem resolvido, portanto não estou preocupado, não é estar preocupado contigo, mas quando penso sobre mim, tipo, preocupo-me em ter alguma estabilidade, nem tem que ser estabilidade, tipo de trabalho ou de sítio, nem é tanto isso, mas eu, por exemplo, principalmente financeiramente, isto tem a ver com uma série de histórias do meu percurso, mas principalmente financeiramente, é uma coisa que eu penso muito e que me. Ou seja, eu sinto necessidade de ter. Por exemplo, eu não tenho poupanças. E eu sinto necessidade, ou quer dizer, um nível muito baixo de poupanças. E portanto, o que eu sinto necessidade de começar a acumular um bocado de cash para o futuro. Completamente. Para cenas, Completamente. tipo, não sei, bate-me um cancro, preciso de. Epá, Tudo bem, viver num estado eu tenho aqui uma social. cicatriz que aqui não se vê, mas parti o braço Sim, na neve há 3 anos atrás e esta merda foram 6.000 euros. Por acaso tínhamos seguro e o seguro sim, cobriu, mas ao início, antes, porque como foi uma urgência, ou tinhas 6.000 euros claro, ou ficavas à espera que o seguro aprovasse com o braço todo feito numa papa. exatamente, exatamente. Felizmente, pá, os meus pais bancaram e depois o seguro pagou e tudo mais e a cena resolve-se. Mas eu compreendo Sim, perfeitamente isso. Pá, eu neste momento, pá, estou eu antes de vir para cá tomei uma decisão que foi, eu vou até ao Orame, diga-se, eu vou até ao zero. sim, Eu até pá, 1 ou 2 meses antes de vir estava sempre com aquela ideia de, pá, quando chegar ali aos 3 ou 4 mil euros vou voltar para casa, vou arranjar certo. um trabalho, vou-me fazer ao piso porque, pá, a vida não é fácil e se acontece alguma coisa eu Claro. preciso ter uma Mas já almofada. decidiste que vais até ao zero. João, eu neste momento tenho 950 euros. É o dinheiro todo que Certo. eu tenho. E não tens um voo de regresso. Não. E tenho agora, vou ter agora uma despesa de renovação de visto eh, e, de, e de voo para Singapura e de estadia em Singapura para renovar, como vão ser para aí 200 ou 300 euros. E Certo. agora tu pensas, então vais ficar com 600 euros? Epá, e por isso é que tenho que estar a trabalhar, a trabalhar na startup e a fazer o serviço de coaching e a fazer outros projetos que estou a fazer. Mas isso não me vai, pá, ter atenção. Tu perguntas como é que vais para casa? Eu tenho sempre uma garantia, que é ou vou trabalhar para ganhar dinheiro, ou então vou ter que chorar para alguém para pagar Sim. 400 ou 500 euros para levar para casa, para ir arranjar trabalho. Agora, o que eu sei é, estas duas mãos funcionam e esta cabeça também. Por isso eu estou Certo. salvaguardado. Não, certo, claro que sim, claro que sim. Não, eu acho que sim, mas é tipo. Faz-me alguma confusão. Faz-me alguma confusão. Quer dizer, claro, faz-me alguma confusão esse. Eu não sei se iria. É que uma coisa é eu estar disponível agora a abrir empresa, não sei o que, ir aos zeros, tipo, estar mesmo ali no arame, aqui. Em que eu tenho uma retaguarda, apesar de tudo, tipo, vou sempre ter um prato de comida e um teto. Mas é como te digo, eu neste momento não pago casa há um mês, estou a comer os jantares todos de borla porque o Nilo e a família dele me pagam. Eu não pedi nada disto, sabes? Aconteceu. E o que eu acredito piamente é, epá, às vezes a vida também é boa contigo, nem sempre é má. E às vezes a vida dá-te coisas que tu não estás à espera no sentido positivo. E agora tu dizes, mas também dá más. E eu, pois dá, pá, mas eu simplesmente me estou a focar nas coisas que ela vai dar de bom e não nas que ela vai dar de Certo, mal. certo, certo. É uma Sim. questão de foco e perspectiva. Não, Agora, não, eu pode, percebo. pode correr mal? Pode. É para toda a gente? Não. Se eu estou a tentar pregar que isto é a solução de vida, de todo. Fora Certo, disto. certo. Pá, o que Sim, eu sim. quero é que haja para aí gente como o caraças a trabalhar das 9 às 5, ou das 9 às 9, ou das 4 às 6, é pá, do que quiserem. Eu não estou a Sim, tentar dizer que isto é a solução para alguma coisa, de todo, sabes? Para mim, isto foi o que fez sentido. E acho que claro. aquilo que é importante reter é importante cada um fazer aquilo que faz sentido para si. E por isso é que pá, a pergunta mais importante, e daí o início da nossa conversa, já passou um bocado para talvez estar recordado, mas é importante saber o que é que nós queremos para a nossa vida. E Sim, isto não é estático no tempo, não é tipo, eu para a minha vida quero isto, e agora isto vai ser assim claro. nos próximos 60 anos. Não. Pá, a cada passo as coisas mudam, sabes? A cada 12 meses, no início de carreira, é normal fazermos avaliações a 12 meses. Sim, É sim, sim. normal, se no primeiro ou no segundo emprego, pá, as coisas passadas 3 meses não estão a correr bem,
pá, que nós tomemos a decisão daí a mais 3 meses, ou seja, passado 6 meses, de estar aí para um sítio melhor. Felizmente não temos que estar à espera. Agora, de fazer isto 3 ou 4 vezes é diferente de fazer uma. Claro. E estar durante 5 anos a fazer de 6 em 6 meses uma coisa diferente, pá, também não é provavelmente abonatório de um percurso muito risonho numa fase inicial, se quiseres uma perspectiva convencional. Claro. Mas se não quiseres uma perspectiva convencional, que se foda. Perdão-me francês. Sim, sim. Sim. E diz-me uma coisa, como é que tu achas, aqui mudando aqui um bocadinho de assunto, mas ainda tipo, na mesma lógica, como é que tu achas que será o futuro, ou seja, com esta história toda da automação, de tecnologias, etc., achas que vai ser possível o cenário em que nós temos máquinas a gerar rendimento e em que tens pessoas, toda a gente empregada, empregabilidade 100% em part-time, ou seja part-time muito ou pouco, mas em menos horas do que é o dia-a-dia de hoje, e as pessoas a terem muito mais tempo de lazer? E como é que isso transforma as coisas? Eu acho que nós estamos a passar uma fase em que o paradigma vai mudar brutalmente nas próximas décadas, não sei ao certo ou quanto, não sou entendido, não quero sequer parecer entendido, porque a verdade é que, faço já o disclaimer, eu sou brutalmente ignorante no que toca a questões macroeconómicas ou a questões em que a escala é dos bilhões, não é? E estamos a falar de comportamento social à escala mundial. Não percebo nada, não sei nada, não sou conhecido de nada. Mas aquilo que me parece é que nós estamos a passar uma fase em que o paradigma vai mudar exatamente porque vão aparecer entidades, sejam elas robóticas ou automatismos ou reestruturações, que seja, na forma como as empresas e na forma como o trabalho está organizado nas sociedades, que vai fazer com que haja mais tempo livre, porque o tempo que está a ser ocupado hoje por humanos vai deixar de ser ocupado, ou seja, vai haver mais tempo livre para ser ocupado em termos de o que as pessoas fazem com ele. Agora, em paralelo a isto, acho que nós estamos redondamente enganados àquilo que deve ser o foco do futuro da humanidade. Há uma TED Talk brutal, que eu agora não me lembro do nome da tipa, que é uma cientista que estudava AVCs e que passou por um AVC, teve um stroke, e reconheceu o efeito em que estava a ter um stroke. Eu depois posso mandar se quiseres. E basicamente ela conta a experiência de alguém que conhece e é cientista. Ela é cientista para estudar AVCs e está a ter um AVC e está a ter consciência de tudo. E a tipa, isto long story short, a tipa a dada altura começa a descrever o momento em que ela está a perder consciência do seu corpo, está a perder consciência daquilo que ela é e está a tentar pedir ajuda para salvarem porque sabe que está a ter um AVC. E depois, avançando um bocadinho na história, ela descreve também o momento em que ela ganhou consciência depois de estar no hospital e depois de ter perdido consciência, ter estado alto e dos médicos terem salvo, e descreve aquilo como o momento mais triste da vida dela. Porquê? Porque no momento em que ela perde consciência e o lado, não sei se agora é o hemisfério esquerdo ou direito do cérebro, mas o lado que pensa e o lado lógico do cérebro, que foi onde ela sofreu o AVC, deixou de funcionar, ela passou a ter apenas o seu lado sensorial. E no seu lado sensorial ela teve uma experiência do mundo que era única e exclusivamente energética. Ela não conseguia distinguir as formas do seu braço. Ela sabia que o seu braço existia, que estava encostado a uma parede, mas ela não via a parede nem via o braço. Simplesmente via fluxos de energia. E via não sobre a forma de olhar, mas via sobre uma forma de sensação. Diga-se, ela percepcionava aquilo. Voltando aqui ao início e porquê do paralelismo. Eu acho que com a disponibilidade que vai haver no futuro e com as aprendizagens que nós estamos a ter relativamente à capacidade humana para percepcionar a vida, o que vai haver é um shift brutal na forma de existir. E hoje em dia a nossa preocupação é em quanto é que fatura a Deloitte e se a Uniplaces conseguiu mais ou menos uma ronda de investimento, e isso são tudo problemas de um mundo que veio a ser convencionado de forma iterativa. Quando tu conseguires percepcionar a vida de uma maneira em que isso deixe de ser um problema, então isso vai deixar de ser uma preocupação também e vai haver um shift total de foco. Eu não sei qual é que vai ser este foco, não sei para quê, não sei qual é que vai ser o motivo da nossa existência, mas a verdade é que eu também não acho que o motivo da nossa existência hoje em dia seja faturar bilhões e construir grandes volumes de riqueza e de propriedade intelectual. E então, pá, eu ponho o meu significado de vida
circunscrita à minha individualidade, porque se eu pensar nisto como um todo, eu acho que é demasiado grande. E isto é uma conversa longa, mas que se prende com a dimensão infinito positiva e com a dimensão infinito negativa, em que eu acredito piamente que nós somos todos parte de uma rede infinitesimalmente grande, infinitesimalmente pequena, e que podemos acreditar que nós fazemos a diferença e que nós temos um lugar no mundo e que o mundo se preocupa connosco, mas que na verdade, se não olharmos para a dimensão infinita, para o sentido positivo e para o sentido negativo, nós vamos perceber que na verdade não somos, que somos apenas pulgas, que fazemos parte de um sistema, e sim, esse sistema, em parte influenciado pela nossa pequena presença, pode condicionar a presença do todo. Mas com isto dizer que, para mim, aquilo que é realmente importante é, resume-se a 3 coisas: o significado da vida, que é eu conseguir atingir um estado alterado de consciência que me permita capacitar a minha essência e a minha natureza, ok? Independentemente do que isso signifique, eu conseguir desenvolver o meu nível de consciência. Dado que isto é um corpo físico e que nós vivemos num mundo físico em que está aqui uma câmara, está aqui um computador e nós estamos a falar a partir de hardware e questões físicas, conseguir retirar ao máximo experiências positivas desse mesmo mundo físico, seja isso a viajar, seja isso a conhecer pessoas, seja isso a ter bens materiais, a ir a concertos, a whatever. E por fim, uma terceira esfera, que é, dado que nós vivemos então todos numa rede e num sistema interligado e que nós somos altamente dependentes de outras pessoas, quer por questões físicas, quer por questões emocionais, então só faz sentido eu devolver alguma coisa também. Ou seja, não só eu conseguir atingir um estado alterado de consciência positiva, eu conseguir retirar coisas físicas deste mundo, mas também eu conseguir devolver alguma coisa às outras pessoas para que elas possam em si fazer o seu próprio caminho. Ou seja, mais do que o que é que vai ser da vida daqui a não sei quantos anos, porque eu não consigo prever, não tenho uma opinião, aquilo que eu consigo fazer conscientemente é dar um significado ao tempo em que eu cá vou estar, que, by the way, é muito, 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 muito pequeno se tu fores a analisar a história do universo. E por isso, este acaba por ser o enquadramento que eu dou e que acaba por servir como motivação para eu fazer aquilo que eu faço. That's it. Ok. Não, eu acho que estás claramente muito bem resolvido, isso é ótimo, ainda bem que estás muito bem resolvido com as opções que foste tomando e que isso faz muito sentido para ti, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, isso faz muito sentido para ti. Acho que acho que deve ser uma ótima sensação sentires que tudo faz sentido, quer dizer, has de ter os teus dramas de vez em quando, mas que tudo faz sentido. Todas as semanas tenho imensos dramas, todas as semanas há questões para resolver comigo, todas as semanas há questões para resolver com a alma, há questões para resolver com a família, há questões para resolver profissionalmente. Atenção, um disclaimer muito importante, a minha vida é tão fodida quanto a tua, que é tão fodida quanto a de qualquer pessoa, sabes? Não, com a vantagem que acordas e fazes surf e que podes fazer surf 2 vezes por dia e que é uma coisa que gostas, no sentido em que, ou seja, há uma razão. Mas para quem está a cagar para o culto do físico e para quem o seu corpo, sabes, não ser cultivado positivamente não é importante, isso são variáveis que não importam nada, sabes? Eu sei, mas para ti, ou seja, na prática aqui uma das questões importantes é, o que nós falamos de várias perspectivas, é que tu acabaste por tomar, a conclusão é que tu tomaste uma decisão de ter um estilo de vida menos comum. E isso, só faz isso, quer dizer, não faz isso só para ser diferente, faz isso porque achaste que isto fazia sentido e que isso traz um conjunto de coisas que tu foste explicando, que a vida que tinhas anteriormente, que é um bocado a vida que eu e que a maior parte das pessoas têm, não te dava. E, portanto, sim, tu transferes um conjunto de desafios, desafios profissionais, bem, isto que nós estamos a falar, mas há um baseline em que estás, à partida, estás melhor do que estavas cá e, portanto, pronto, e por isso é que faz sentido tu estares em Bali, estás a viajar e estás há não sei quanto tempo neste modo nómada. Portanto, isso faz sentido. Portanto, quer dizer, eu não estou todo a duvidar que aliás, eu tenho a certeza que tu tens os teus dramas e como alguém que já viveu fora, não num estilo de vida diferente, mas quer dizer, tens de certeza os teus dramas acho que o teu desafio com a alma de ao fim de 6 meses estarem-se a mudar e no fundo a escolher ter uma aventura juntos em que no fundo dependem bastante um do outro. Acho que isso deve gerar... Sabes, eu não sei se já tiveste que passar 24 horas sobre 7 dias por semana com
com uma pessoa, mas digo-te, chega uma altura, eu agora por acaso, agora estou a passar uma fase engraçada que é, às vezes só me apetece mandar a alma estar calada, não com desprezo, não com nada, pá, mas às vezes só me apetece estar calada, sabes? Não, pá, porque estamos muito juntos há muito tempo e temos pouco espaço para estar sozinhos, pá, estamos a dividir casa com pessoas amigas e a tomar decisões de vida. E atenção, eu digo isto com imenso amor e carinho, porque na verdade está a ser uma fase ótima que estamos a passar, mas há uma semana atrás, literalmente, pá, tivemos que tirar 3 ou 4 dias e ela foi para o Ubud e esteve sozinha durante 3 ou 4 dias, porque estava-se a sentir overwhelmed com as decisões que tinha que tomar e que não tinha espaço para pensar sozinha. Ou seja, claro, há sempre desafios e há sempre coisas que surgem quando tu mudas de estilo de vida. Os problemas que eu tenho hoje são problemas diferentes daqueles que eu tinha, porque o estilo que eu tenho hoje de vida é diferente do estilo de vida que eu tinha antes. Hoje em dia eu tenho uma preocupação. Eu imagino, e confirma-me se eu estiver errado, mas eu imagino é que tu achas que faz mais sentido enfrentares ou teres que decidir sobre este tipo de desafios e de problemas do que aqueles que se calhar tinhas que decidir cá. Ou não? Eu ponho-te as coisas nos seguintes termos. Falando de uma empresa com quem eu não tenho uma relação tão forte, eu estou-me bem a cagar para o sítio ou a forma como a PT mete cabos em Lisboa para a conexão da internet ou dos dados móveis na cidade. Ou seja, eu estar a trabalhar para uma empresa para resolver esse problema é a última das minhas preocupações. Ou seja, claro que sim, os problemas que eu tenho hoje são os melhores problemas que eu tenho porque foram aqueles que eu escolhi. Eu estar a ter desafios em como ganhar dinheiro, como estabelecer um meu negócio, como manter este estilo de vida, como aumentar a minha qualidade de vida, conseguindo ter uma casa aqui. Isso são tudo desafios que eu fico radiante por ter, sabes? E fico estou muito grato pelos problemas que eu tenho para resolver, porque foram aqueles que eu escolhi. Ter os problemas que nós não queremos para resolver é a pior merda que há, porque é significado que tu estás a ser vítima de alguma coisa. Estás a perceber? Por isso, long story short, os problemas nunca deixam de existir, simplesmente eu não acho que problemas sejam uma coisa má. Certo. Eu adoro os meus problemas. Pronto, é isso. Eu acho que é essa a grande conclusão do que não deixas de ter problemas, os problemas não deixam de existir, esse estilo de vida não é problem free, antes pelo contrário, simplesmente são outros problemas e problemas com que tu te sentes confortável. Posso dizer, inclusivamente, que um dos grandes problemas que existe neste estilo de vida é a insularidade, ou seja, o facto de tu estares tão longe de toda a civilização, não teres amigos com quem podes ter relações profundas, não teres as tuas pessoas, isso mexe contigo, sabes? Eu não estou a passar essa fase nem pouco mais ou menos, mas conhecemos muitas pessoas que estão cá há 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos e que dizem à alma, ainda bem que tu chegaste e que tu és psicóloga porque a malta aqui na ilha está toda a precisar de acompanhamento. Claro. Ou seja, há muitas outras questões que não existem quando vives noutro contexto. Mas, mudas-te para Nova Iorque, vais ter outro tipo de problemas, mudas-te para Lisboa, tens outro tipo de problemas, vais viver para Leiria ou para a Guarda, vais ter outro tipo de problemas. Claro. Obviamente o contexto em que tu estás inserido vai sempre determinar os desafios que tu vais ter que lidar ao longo da tua vida. Okay. Yeah? Muito bem. Eu acho que eu estou a esgotar o tempo. Eu já olhei para o relógio há 37 minutos quando fiz aquela pergunta se tu és um gajo feliz que era para terminar. Mas acho que a conversa foi boa. Olha, no limite, foi bom conhecer-te. Igualmente. Claro que espero que falemos mais vezes agora. Não, mas falando, eu acho que aqui só como nota, eu acho que era fixe e numa lógica de que a ideia, se calhar, para partilhar com outras pessoas eventualmente, esta, ou quer dizer, outras conversas que tenhas, que é fixe eventualmente teres tipo uma conversa mais curta no início para conheceres bem a pessoa, a não ser que já conheças, para enquadrar, conhecer, começarem tipo, a sapar aqui uns primeiros temas. Eu também senti isso. E depois tipo, a parte gravada ou a parte mais partilhada já ter um bocado mais sumo, porque nós até termos aqui algum sumo, quer dizer, aquela parte em que eu conto um bocado o meu percurso, tu contas um bocado o teu percurso, quer dizer, pronto, ok, pode interessar. Não, mas eu se calhar vou cortar essa parte. Vou cortar essa parte. Eu acho que é menos útil para as pessoas, talvez. E vou meter esse disclaimer.
Até porque assim corta-se para aí meia hora da conversa. Claro, acho que quando entras aqui em algumas perguntas mais educação, tipo a tua vida e a transição, e quando entras aqui mais no sumo, que se calhar isso é mais útil, e que é um processo que, a não ser que já conheças a pessoa com quem vais falar, é um processo pelo qual vais ter que passar para conheceres um bocadinho melhor a pessoa com quem estás a falar, para que depois consigas chegar aqui às perguntas com sumo. Faz sentido. Acho que, na verdade, acho que até vou deixar isto que se foda e vou epá, isto é mesmo, tem que ser como está. Se isto não. Atenção, eu obviamente tenho plena consciência de quão bom isto pode ser se correr bem, mas claro, com a quantidade de informação e de conteúdo que existe hoje em dia na net, eu tenho zero expectativa. Ou seja, faço isto simplesmente pelo prazer. Se houver 3 pessoas que veem isto e que dizem, essa porreira, para mim já valeu o dia. E no limite, para mim, o que eu gosto mesmo é de poder conhecer pessoas num contexto em que às vezes até é difícil manter raízes com Portugal e acompanhar também um bocadinho o estado das coisas. Isto acaba por ser um veículo também para fazer isso e para ir alastrando a minha rede aí também e partilhar histórias boas. Claro, muito bem. Qualquer coisa que precises, estou à disposição. Igualmente. Um grande abraço, boa bom sorte, fim de semana. Tchau. Um beijinho à alma. Um abraço. Até logo, obrigado.